Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ramon, sou estudante do 7º período do curso de Medicina da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca, e o objetivo dessa aula aqui hoje é dar continuidade ao módulo de emergências clínicas, falando especificamente sobre a dengue. Então, sobre a epidemiologia da dengue. Segundo o Ministério da Saúde, a dengue é a doença mais comum transmitida por mosquitos no Brasil. Em 2023, o Brasil apresentou 1.658.816 casos de dengue, e desses casos, 1.094 pacientes vieram a óbito. Sobre o agente etiológico, a dengue ela tem como agente etiológico o vírus dengue, que é um vírus de RNA do gênero Flavivírus, e possui 4 sorotipos. São o DENV1, DENV2, DENV3 e DENV4. E esse vírus ele é transmitido por um mosquito da espécie Aedes aegypti, e a transmissão ela ocorre através da picada da fêmea desse mosquito. Como é que vai se dar a incubação? Ela vai se dar, pode variar aí de um período de 4 a 7 dias, e a viremia ela se inicia antes do surgimento da febre e pode durar aí até o 5º dia da doença. Agora falando um pouco sobre a epidemiologia. Basicamente o vírus ele vai entrar no hospedeiro após a picada do inseto. Com isso ele vai atingir as células-alvo. Após atingir essas células, ele vai fazer a translocação das proteínas virais e uma intensa replicação. E após cerca de 5 a 6 dias, ocorre a viremia e o surgimento dos sintomas do paciente. Ele pode gerar também uma supressão medular, que pode ocasionar uma leucopenia e uma plaquetopenia. Em alguns pacientes também vai ocorrer o aumento da permeabilidade capilar e isso vai ocasionar a dengue hemorrágica. Como que se dá o quadro clínico da dengue? Bom, os pacientes podem ser assintomáticos ou sintomáticos. Lembrando que a maioria deles são sintomáticos. E pode se dar em 3 fases. A fase mais comum seria a fase febril, que vai se dar uma febre alta de início súbito, uma cefaleia, uma astenia, mialgia, dor retroorbitária, náuseas e vômitos. O paciente também, além desses sintomas, eles podem apresentar lesões exantemáticas. E a duração dessa fase, ela dura ali em torno de 2 a 7 dias. E após essa fase, a maioria dos pacientes eles se recuperam, não evolui para nenhuma outra fase. Agora, aqueles pacientes que não se recuperaram nessa fase febril, eles podem evoluir para uma fase crítica. Essa fase crítica, ela tem início com o declínio da febre. Os sinais de alarme vão começar a surgir nessa fase e o início da piora clínica do paciente e sua possível evolução para um choque. Então, é uma fase que exige bastante atenção do médico que está ali avaliando o paciente. Então, ele tem que ficar atento para os sinais de alarme. Quais seriam esses sinais de alarme? Seria basicamente dor abdominal intensa, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos, hipotensão postural e ou lipotimia, letargia e ou irritabilidade, hepatomegalia, sangramento de mucosa e um aumento progressivo de hematócrito. E ele pode também já começar a apresentar alguns sinais de choque nessa fase. Quais seriam esses sinais de choque? Pulso rápido e fraco, hipotensão arterial, pressão arterial convergente, extremidades frias, enchimento capilar lento, pele úmida e pegajosa, oligúria e manifestações neurológicas. Se o paciente sobreviver a essa fase, ele pode ir para a fase de recuperação. Essa fase ela vai ocorrer ali após 24 a 48 horas da fase crítica, e a reabsorção gradual do fluido que havia extravasado para o compartimento extravascular, ele vai voltando à sua normalidade ali entre as 48 a 72 horas. Então a dengue, basicamente, ela pode ser classificada de acordo com critérios de gravidade clínica. Então, por exemplo, o paciente que infectou por dengue, como eu já tinha dito, ele pode ser assintomático ou sintomático.
Aqueles pacientes sintomáticos, eles podem ter a dengue sem sinais de alarme, dengue com sinais de alarme e uma dengue grave. Como é que a gente vai estadiar esses pacientes? Eles podem ser estadiados em 4 grupos: A, B, C, D. O grupo A. Quais pacientes se enquadram nesse grupo A? Aqueles pacientes que têm uma ausência de manifestações hemorrágicas espontâneas e uma prova de laço positiva. A conduta com esses pacientes vai ser qual? Um acompanhamento ambulatorial. O grupo B seria sangramento de pele espontâneo ou induzido, através da prova de laço. E a conduta seria observação e leito até resultado de exames e reavaliação clínica. Já aqueles pacientes do grupo C, eles são aqueles pacientes que apresentam algum sinal de alarme e sinais de gravidade estão ausentes. A conduta com esses pacientes é um acompanhamento em leito de internação até estabilização por um período mínimo de 48 horas. E o grupo D seria aqueles pacientes mais graves, com a presença de sinais de choque. Aí esses pacientes eles vão ter que ser obrigatoriamente acompanhados em unidade de terapia intensiva até a estabilização por um período no mínimo ali de 48 horas. E após a estabilização, permanecer em leito de internação. Como eu já tinha dito, os pacientes sintomáticos eles podem evoluir para dengue grave, ou também conhecida como dengue hemorrágica. Como que é essa dengue hemorrágica? Qual seria a definição dela? Esses pacientes também vão ter uma febre que vai durar ali entre 2 a 7 dias, vai ter um sangramento hemorrágico com uma prova de laço positiva, vai ter uma plaquetopenia, as plaquetas menores que 100 mil, e um aumento de hematócrito de pelo menos 20%. Tem alguns pacientes que têm fatores de risco para apresentarem esse tipo de dengue. Quais são esses pacientes? São aqueles com uma idade maior que 25 anos, sexo masculino, obesidade, já teve alguma dengue anteriormente. Esse vírus da dengue, ele é um vírus de uma cepa virulenta e também possui alguma variante, seja elas HL1 e gene fosfolipase 1. Essa dengue hemorrágica, ela também vai ser classificada em 4 grupos, 1, 2, 3 e 4. O grupo 1 vai ser aqueles pacientes que têm uma febre com sintomas inespecíficos e uma prova de laço positiva. O grupo 2, sangramentos espontâneos, mas sem comprometimento hemodinâmico. O grupo 3, sinais de insuficiência circulatória, como hipotensão postural, pele fria e pegajosa e taquicardia. E o grupo 4 seria aqueles pacientes mais graves, que vai ter um choque franco com pronunciada hipotensão arterial. Como que vai se dar o diagnóstico da dengue de uma forma geral? A gente pode dar ele por métodos diretos e métodos indiretos, ou usar alguns exames que são inespecíficos. Nos métodos diretos, a gente tem o isolamento viral e o RT-PCR. Nos métodos indiretos, pesquisa de anticorpo IgM, mas vale lembrar que ele vai se positivar somente após o 6º dia dos sintomas. Pesquisa de antígenos, NS1, e os exames inespecíficos, como dosagem de hematócrito, plaquetas e albumina. Esses exames complementares eles vão se dar de acordo com o grupo. Então, por exemplo, o grupo A, o que deve fazer? Deve solicitar hematócrito e plaquetas para aqueles pacientes que têm uma idade maior que 65 anos, têm uma doença crônica prévia e para aqueles pacientes menores que 1 ano de idade. E colher a sorologia após o 6º dia de sintomas. Para os pacientes que se enquadram no grupo B, pede-se hematócrito em todos eles e sorologia após o 6º dia de sintomas ou pesquisa de antígeno NS1. Agora, aqueles pacientes com grupo C ou D, vai pedir o hemograma com contagem de plaquetas e hematócrito de 6 em 6 horas, sorologia no 6º dia de doença ou pesquisa de antígeno NS1, tipagem sanguínea e raio-x de tórax ou de abdômen se estiver suspeitando de derrame cavitário. Como que vai se dar o tratamento? Também vai ser de acordo com o grupo que aquele paciente esteja enquadrado. Então, por exemplo, o paciente que esteja no grupo A, o que deve ser feito? O manejo ambulatorial. Então, faz uma hidratação oral, indica
um paracetamol se o paciente estiver com dor ou febre e oriento o paciente a retornar à unidade de atendimento se tiver uma piora dos sintomas. Agora, aqueles pacientes do grupo B, faz um manejo ambulatorial. Se caso a prova de Lasso estiver positiva, mas esses pacientes não apresentam sinais de alarme, se tiver uma plaqueta acima de 100 mil, se tiver um aumento de hematócrito menor que 10% do basal, e vai internar esses pacientes quando? Se eles tiverem um aumento significativo de hematócrito, se as plaquetas deles estiverem abaixo de 100 mil, aí após internar esse paciente, como é que vai se dar a hidratação dele? Ela pode ser feita de forma oral ou parenteral. Aí pode ser feita com ringue lactato ou soro fisiológico, de 5 a 7 ml quilo-hora em 1 a 2 horas, seguido por 3 a 5 ml quilo-hora em 2 a 4 horas e posteriormente 2 a 3 ml quilo-hora, se necessário. Após ter feito isso, o paciente não melhorou. Aí mantém 5 a 10 ml quilo-hora para obter débito urinário, maior que meia ml por quilo-hora. Agora, já aqueles pacientes do grupo C, formas graves, iniciar uma hidratação em bolos de 5 a 10 ml quilo-hora em 1 hora. Se não melhorar, faz um bolo de 10 a 20 ml quilo-hora em 20 a 30 minutos e repetir isso em até 3 vezes. E avaliar a possibilidade de usar drogas vasoativas nesses pacientes. Agora, se esse paciente está apresentando um hematócrito em queda, tem que avaliar a possibilidade desse paciente estar tendo sangramento oculto. E com isso, ficar atento, porque esse paciente pode precisar de uma transfusão. Agora, aqueles pacientes mais graves, grupo D, pacientes em choque, vão fazer uma reposição volêmica 20 ml por quilo em 15 minutos, podendo repetir em até 3 vezes e durante esse período ir reavaliando o paciente. Também vai avaliar a possibilidade de usar drogas vasoativas e, se melhorar, pode retornar esse paciente ao ritmo de hidratação feita naqueles pacientes do grupo B. Agora, esse paciente está com choque refratário ou o hematócrito dele continua se elevando, pode utilizar Dextran 40 em 10 a 20 ml quilo-hora em 30 minutos ou uso de plasma fresco congelado, plaquetas ou crioprecipitado também pode ser necessário. Agora, naqueles pacientes que têm uma suspeita de um quadro hemorrágico significativo, pode fornecer aí 5 ml por quilo de concentrado de hemácia. E também não pode esquecer de ir fazendo essa monitorização do choque. Ela se dá da seguinte forma: é importante verificar o hematócrito a cada 2 horas e depois a cada 4 a 6 horas nas primeiras 12 horas de tratamento, dosar plaquetas a cada 12 horas, e em caso de disfunção hepática e alteração do tempo de protrombina, a indicação de vitamina K. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, e essas aqui foram as referências que eu utilizei para basear essa aula. Até a próxima!